Oi, gente, tudo bem com vocês? No Nepcast de hoje vamos falar sobre vigilância ambiental. Este podcast é a iniciativa do Núcleo de Educação Permanente da Secretaria Municipal de Saúde de Caruaru, em parceria com o curso de jornalismo da SES UNITA. Muito prazer, eu me chamo Suelen Silva, sou assistente social de formação, sanitarista, especialista em preceptoria no SUS e psicologia organizacional. Atualmente estou como coordenadora do Núcleo de Educação Permanente e estarei com vocês no episódio de hoje. E para nos acompanhar nessa boa conversa, recebemos nossos convidados. Letícia Galvão, ela é enfermeira, sanitarista e gerente-geral da Vigilância em Saúde de Caruaru. Letícia, seja muito bem-vinda. Obrigada, Suelen. É um prazer nós estarmos aqui, trazendo conteúdo de grande importância para a informação da população, também dos servidores. Obrigada, Letícia. Estamos também com Sérgio França, ele que é fisioterapeuta, mestre em saúde única e gerente da Vigilância Ambiental. Seja muito bem-vindo, Sérgio. Obrigado, Suelen. Obrigado a SES e espero que nós possamos, nessa conversa, tirar algumas dúvidas e esclarecer alguns assuntos para a população de Caruaru. É isso, obrigada. Obrigada. Recebemos também aqui o nosso Anderson Enio, ele que é biólogo, sanitarista e mestre em saúde única. E hoje está como apoiador institucional da Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Caruaru. Seja muito bem-vindo, Enio. Olá, Suelen, olá a todos que nos ouvem nesse momento, dizer que é um prazer estar aqui e afirmar a importância desses momentos para esclarecer realmente para a população, para os usuários, o que realmente faz uma vigilância ambiental. Então, agradecer pelo momento e a importância desse evento no conteúdo da saúde única. Muito obrigada, Enio. Bom, a vigilância em saúde ela é um importante dispositivo para a saúde pública, né? E dentro dela a gente identifica essas, vamos chamar de subdivisões, né? Que é a vigilância ambiental, vigilância sanitária e vigilância epidemiológica. E nesses episódios a gente vem trazendo cada vigilância por dia para que a população, para que o servidor conheça um pouquinho, né? Sobre a vigilância em saúde como um todo. E hoje não é diferente, a gente vai estar trazendo a vigilância ambiental e a gente queria saber como hoje se dá a organização da vigilância ambiental, né? E quais são as suas atribuições na rede. Então, justamente, Suelen, dentro da gerência de vigilância em saúde, nós temos a vigilância ambiental, epidemiológica, sanitária, e todos trabalham de uma forma muito integrada, para que realmente as ações aconteçam da melhor forma e realmente a gente tenha todo o monitoramento da situação de saúde do município. Então, a gerência de vigilância ambiental, ela tem um papel importantíssimo, para Caruaru, porque são diversas ações que são realizadas e são analisados, fatores determinantes e condicionantes do meio ambiente que podem influenciar na saúde humana. Então, diariamente nós temos equipes no campo, realizando trabalho de prevenção, de promoção de saúde, para diversos programas, A gente vai especificar um pouquinho aqui os programas que a Vigilância Ambiental dispõe, o que é que a gente realiza no dia a dia. E esse trabalho é grandioso, na realidade, porque a gente tem realizado ações que previnem, diversas doenças como a arbovirose. A gente tem equipe diariamente no campo, realizando ações para prevenção de arboviroses e outros agravos também. Então, realmente é um papel fundamental e acontece diariamente para toda a população. Como foi falado também por Letícia, a vigilância, das 3 vigilâncias, como ela falou, a vigilância ambiental é que comporta o maior contingente de RH. Porque aí nessa vigilância ambiental onde vão estar inseridos os agentes de controle de endemias, que vai compor toda a ação de controle de diversos programas que são estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Então, a vigilância ambiental das 3 vigilâncias é o que tem maior contingente de recursos humanos para desenvolver as ações. Nós temos, dentre esses programas, programa de controle das arboviroses, programa de controle dos animais sinantrópicos, programa de controle de roedores, programa de controle das leishmanioses, programa de controle da esquistossomose, programa de controle da doença de Chagas, programa de controle da peste, programa de controle químico, o georreferenciamento, o Vigisolo, tem um núcleo permanente de educação em saúde e ainda comporta a unidade de vigilância de zoonoses.
de fato, assim, o mundo, né? A gente vem falando da vigilância, assim, a gente percebe a necessidade de cada vez mais passar mais informação, né? Você vem trazendo aqui diversos programas que muitas vezes quem está em casa não entende, não sabe nem imagina que é a vigilância ambiental que está por trás disso, né? E a gente vê como esse trabalho, né, Letícia, precisa ser constante, né? Precisa estar sempre em atuação e precisa muito da parte da educação em saúde também, né? Como você bem colocou, para a orientação da população. E precisamos muito da população, que a população atenda os agentes de endemias, que isso é uma dificuldade grande. Tem alguns bairros que dificilmente os agentes entram em todas as residências, mesmo com um morador em casa. Isso aí é uma dificuldade e isso aí prejudica a toda a comunidade. Exatamente, as ações da vigilância ambiental, elas não podem parar, né, porque a gente realmente, como eu já falei, a gente está prevenindo e promovendo saúde. E o que é que acontece quando o Sérgio fala dessa dificuldade, né, que nós temos, é que a gente precisa cada vez mais reforçar esse apoio, né, da população, porque nós trabalhamos dentro da vigilância, seja na vigilância ambiental, na vigilância epidemiológica, com base nas notificações e com base em todo o georreferenciamento. O que é isso? A gente identifica dentro do território quais são as localidades que são mais acometidas por diversos agravos, certo? Então, a gente faz um estudo, por exemplo, para a dengue, né? A gente identifica em Caruaru qual é o território que tem maior incidência da doença. Então, os agentes, eles trabalham justamente com esse direcionamento, né, epidemiológico mesmo, para que a gente tenha, para que as ações surtam, né, maior efeito. Então, a gente precisa também desse apoio da população. A ação, ela não acontece sem nenhum direcionamento, ela é direcionada para aquelas localidades. Então, é uma localidade que realmente a ação precisa acontecer. Então, a gente precisa também fazer nosso papel e a população precisa nos dar esse apoio para atender essas demandas. Lembrando que o agente de endemias, quando ele faz a visita domiciliar, independente de qual programa ele esteja inserido, ele faz a visita, faz a orientação e vai embora. O morador, o residente que acompanhou aquele agente é que tem que tomar as ações na rotina do seu dia a dia, porque provavelmente, dependendo do programa que ele esteja inserido, esse agente só vai voltar naquela residência depois de 2 meses. Então, a orientação que foi passada para o morador para combater determinado tipo de doença, ela tem que ser seguida por aquele residente, porque muitas vezes a gente imagina que é papel do poder público combater ou eliminar qualquer tipo de vetor, qualquer tipo de doença, mas a gente sabe que a gente trabalha com a população, porque como foi falado aqui já por Sérgio e por Letícia, o nosso papel é de orientar para que a população saiba o que está acontecendo na sua residência ou no seu território para evitar determinados tipos de agravos. E aí, só reforçando, e acho que a gente, enquanto servidor, enquanto SUS, reforçar para a cabeça da população isso, que o nosso papel é de facilitar para ele, orientar para que ele tome ações de rotina na sua residência. E importante, né, que o nosso agente, ele vai estar fardado, né, ele tem um crachá, então isso para deixar a população mais segura. Eu já trabalhei na rua, né, fazendo porta a porta, e de fato é uma resistência que a gente percebe na população, né, a gente chega, por mais que esteja fardado, e a gente sabe também que é um receio, né, muitas vezes por insegurança, por sentir insegurança, mas eu acho que é importante a gente enfatizar que todos os nossos agentes, eles estão devidamente fardados, eles estão com crachá, e tem a forma de abordagem, né? Então, assim, ver que nosso agente está lá, o nosso profissional, ele está todo arrumadinho, está fardado, então abram a porta, é importante, né? Você receber para que a gente possa cuidar da saúde, que faz parte. Quando a gente fala de território, eu sei porque eu acompanho um pouquinho de perto o trabalho da vigilância, e eu sei que vocês têm toda uma questão de territorialização, então não é só por ir, né, ao bairro, vocês de fato vão, porque identifica-se que ali está mais endêmico, né? Exato, e aí a gente trabalha com avaliação de risco, né? Como foi falado aqui por Letícia também, tem o georreferenciamento, então todas as notificações que chegam para a vigilância ambiental, passada pela vigilância epidemiológica, é feito o georreferenciamento para que a gente saiba onde está ocorrendo aquela doença. E aí deslocar as equipes para aquele território, para eliminar aquela transmissão, para quebrar a circulação daquele patógeno, né? Então, como você falou, os agentes eles vão se direcionar para as residências fardados, identificados, inclusive no crachá. Existe um número do telefone onde o morador, ele, na dúvida, ele pode ligar para o departamento, para a vigilância em saúde e questionar se aquele servidor realmente faz parte do quadro de servidores. E aí ele vai receber todas as orientações necessárias. Inclusive o telefone é o 3101
2400. O morador, eu acho que hoje a facilidade de ter um celular é de todos os habitantes da cidade, então procure ligar para a secretaria e ver se aquele agente realmente está naquela localidade, porque de vez em quando a gente tem uma dificuldade de adentrar as residências e posteriormente fica difícil de voltar, porque a cidade é muito grande, hoje a cidade está crescendo muito, a gente tem que cobrir a maior quantidade de imóveis possíveis. Maravilha. Sérgio, você falou um pouquinho, né, de dos programas que a gente tem, que a Vigilância Ambiental tem hoje. De maneira resumida, teria como você trazer para a gente um pouquinho o que é cada programa? Porque eu vi que tem uma lista importante aí, né? Como é que funciona esse programa? Só para a gente poder esclarecer um pouquinho para a população. Tem sim, a gente estava conversando antes, o maior programa da vigilância ambiental é de controle das arboviroses. Então, Enio ficou de falar da arbovirose e eu vou dar uma pincelada no restante. Tá muito então, bem. de arbovirose, bom que a população saiba que é um programa instituído pelo Ministério da Saúde. Esse programa ele foi introduzido desde 1992 e passou por várias nomenclaturas e hoje se chama, pelo Ministério da Saúde, Programa Nacional de Controle das Arboviroses, né? Então, em Caruaru, existe um contingente de quase 200 servidores que integram esse programa, que na sua rotina eles vão visitando as casas diariamente para eliminar o vetor transmissor das arboviroses, dengue, zika e chikungunya, né? Então, no levantamento que é feito, que é chamado de LIDA, levantamento de índice rápido, que é feito a cada 2 meses, é feita a análise e a observação do local do município, qual bairro ou território onde está havendo a maior criação do vetor. E há um cruzamento de informações com a epidemiologia para saber também aonde está ocorrendo o maior número de casos, seja de dengue, de zika ou de chikungunya. E aí, no planejamento estratégico, como foi falado, as equipes de controle vetorial elas vão àquele território para eliminar, para quebrar a circulação. Então, diariamente existem aí cerca de 150 a 200 pessoas envolvidas no programa nos bairros e na zona rural também, quando necessário, para fazer esse trabalho. O trabalho de arbovirose ele se divide em várias equipes. Existe a equipe de pontos estratégicos, onde são pontos classificados de maior risco para a transmissão, sejam cemitérios, borracharias, ferro-velhos, depósito de material de construção, ou locais que possam acumular água. Então, esse tipo de imóvel, como ele é mais perigoso para a criação do vetor, mais vulnerável, a visita é feita quinzenalmente. Existe uma equipe motorizada para fazer esse tipo de controle. Existe a equipe também de difícil acesso, ou seja, aquela casa em que o agente, na rotina, ele não consegue desenvolver o trabalho nas caixas que estão a nível elevado do solo, ou seja, as caixas de águas elevadas, e não tem uma escada onde ele possa realizar o trabalho. Existe a equipe de difícil acesso, onde são selecionadas essas casas e eles passam fazendo também o tratamento e a eliminação do criadouro nas caixas elevadas. Existe a equipe de bloqueio de casos, que a gente chama a equipe de UBV, que é para fazer a quebra da circulação viral. Por quê? Porque o agente, quando ele realiza a visita domiciliar, ele está eliminando as larvas, mas ele não elimina o alado, o vetor. Então precisa da equipe de UBV para que venham com a detetização para eliminar o vetor. Então existe essa equipe também que vai para aquele território onde está havendo muita notificação de arbovirose, exclusivamente. E também no município existe a equipe de georreferenciamento de arboviroses, que aí a gente já referencia e analisa onde estão ocorrendo os casos, seja zona urbana e rural. Mas vale salientar que em Caruaru existe um diferencial no controle das arboviroses, porque foi implantado em 2016 o Gestante Segura, que é um programa piloto no país. Não existe outro programa similar ao que Caruaru desenvolve, onde devido à ocorrência de microcefalias por causa do Zika vírus descoberto pelo Ministério da Saúde lá em 2015 e 2016, a gente implantou esse programa onde todas as gestantes que realizam o pré-natal na rede ou que seja da rede privada que entre em contato com a vigilância são cadastradas essas gestantes e sua residência é visitada mensalmente,
com o objetivo de eliminar ou prevenir o contato da gestante com o vetor, porque aí ela não vai adoecer e aí seu bebê vai nascer lá tranquilo, sua família vai estar segura. Inclusive, Suelen, quero ressaltar aqui que foi um programa premiado no estado de Pernambuco. A gente fez a Secretaria Estadual fez uma amostra de experiências exitosas. Esse programa foi escrito, ganhou um prêmio e posteriormente ele foi divulgado para o Ministério da Saúde no ano de 2022 enquanto experiência exitosa para o Ministério da Saúde. Então, dizer à população que não conhece o programa pode entrar em contato com a Vigilância em Saúde, a Vigilância Ambiental, faz seu pré-natal na rede privada e a gente não tem esse contato, mas essa gestante pode ir lá para a prevenção desses arboviroses, principalmente a zika, que é o que pode causar a microcefalia no seu bebê, né? Hoje estamos com um número bem controlado no que se concerne às arboviroses. A gente está com um número bem controlado no que diz respeito à transmissão dos casos. Eu acho que a arbovirose é isso. Eu falei um pouco demais, porque realmente é o programa que tem mais contingente e mais ações de controle, mas aí o Dr. Sérgio fala do... A gente ainda tem o controle mecânico, né? Também. Isso, dentro das arboviroses ainda tem o controle mecânico, que é uma equipe que vai para os terrenos baldios, para os córregos, para eliminar aqueles pneus, eliminar aqueles matos que estão altos. Então, é um pessoal que faz um controle mais braçal daqueles focos que a gente não consegue na rotina com a agente de endemia. Aí existe a equipe de controle mecânico que faz esse tipo de trabalho, né? Nos terrenos baldios, nos imóveis abandonados. E aí o pessoal ainda pergunta muito sobre aquele antigo carro do fumacê. Ele ainda existe? Ainda pode se solicitar? A vigilância ainda atua com esse... Na verdade, existe. O pessoal conhecia por carro fumacê, mas como eu falei, é o BV, né? É ultra baixo volume. E ele não é o carro, é o controle da bomba costal. Então, quando há uma notificação de caso, seja de dengue, zika ou de chikungunya, existe a priorização desse controle ir lá naquele território, naquele quarteirão e fazer o bloqueio. O carro fumacê, como era popularmente conhecido, ele vem quando o Estado vê que o município de Caruaru está fora do controle do número de notificações. Então aí ele precisa mandar o carro para vir, porque é outra estratégia e é outro tipo de insumo que é utilizado nesse carro. Mas hoje a gente não existe mais essa necessidade desse carro estar passando no nosso município. Que bom, isso quer dizer que está controlado, né? É muito importante. Suelen, é bom ressaltar que o gestante segura é a tese de mestrado do nosso querido Enio. E aí eu fico muito feliz porque, na verdade, como foi falado, é a tese do mestrado, mas aí eu só fui o porta-voz, porque a equipe hoje é uma equipe muito bem estruturada, é um programa que a gestão abraçou e hoje ele faz parte do programa do plano de saúde do município. Parabéns, ele foi de fato né? Tem sido um programa que eu acho que é o menino dos olhos, digamos assim, né? E resultados a gente está vendo aí desde 2017, né? Eu lembro da microcefalia. 2017 foi um grande boom, né, das arboviroses. Isso. Eu lembro que a gente fez grandes mutirões para atuar no município. Foi a introdução, na verdade a gente passou para a tríplice epidemia, né, que a gente existia a dengue no município circulando, e aí foi quando introduziu o chikungunya e o zika. Então nós passamos por uma tríplice epidemia, que foi o boom de tudo, em 2016 e 2017. E que bom, a equipe qualificada fez a diferença, né, fez com que a gente chegasse em rede nacional. E os demais, Sérgio, que a gente sabe que são vários. Vamos lá. A gente vai começar dando uma pincelada aqui nos outros programas que trabalham também diariamente. Vale salientar que todos os programas, eles são... todos os dias estão nas ruas, estão batendo nas residências das pessoas. E de vez em quando tem ações nos finais de semana, quando necessário. Então... o pessoal, os agentes de endemias, eles não param, a gente trabalha durante todo o ano. Então a gente vai começar a dar uma pincelada aqui em cada um. A gente tem o programa de controle dos animais sinantrópicos. Hoje, animais sinantrópicos, o pessoal pensa muito quais são, mas a maioria fala muito do escorpião. A gente trabalha o escorpião. Como é que a gente trabalha hoje o escorpião? Antigamente o pessoal ligava para fazer uma solicitação, queria que detetizasse a sua residência. Mas não é por aí. A gente tem que orientar para limpar
os entulhos, limpar os matos que estejam ao redor daquela residência, principalmente dentro dos jardins, dos terrenos dentro da residência, e principalmente tampar os ralos. Os escorpiões entram nas residências mais de 95% pelos ralos. Então, quando não estiver usando aquele ralo, feche. Quando for utilizar, abra e posteriormente feche. Principalmente essa época. Essa época agora de chuva, as galerias enchem d'água. Então, os escorpiões tendem a sair naturalmente, escapando das águas. Então, se encontra um ralo aberto, vai sair. Quando está muito quente no verão, que é a hora que aparece muito também, está muito quente nas galerias, eles saem, sai pelo ralo, chega no banheiro logo, a cerâmica bem friinha. Meu Deus. É o local que eles gostam também. E a limpeza das residências, porque os escorpiões gostam muito de se alimentar de baratas. Então, onde tem baratas, geralmente tem escorpião. Então, é necessário esses cuidadozinhos. A equipe visita, orienta e, se necessário, detetizam apenas os ralos, quando vê que a quantidade está muito grande. E muita gente gosta de dizer, eu não vou fechar o ralo, vou botar veneno, que chama. Geralmente é desalojante. O escorpião sai para não morrer com o veneno do ralo. Então, muitas vezes o proprietário da residência coloca o veneno e aparecem mais escorpiões. Acaba sendo pior, né? Porque geralmente os inseticidas são desalojantes. Então, eles voltam saindo do ralo, voltam para dentro da residência. Então, é pior. Então, tem que ter esse cuidado. Vamos falar de roedores, programa de controle de roedores. O programa de controle de roedores, ele atende toda a cidade. A gente mensalmente visita todos os córregos que cortam a cidade. A gente, quando recebe da vigilância epidemiológica alguma notificação de leptospirose, a gente faz um bloqueio naquela região, não só na residência, mas no quarteirão e os quarteirões vizinhos. A gente trabalha atendendo todas as solicitações da população e atende trabalhando no controle, nos locais que apresentam grande quantidade de alimentos, grandes ofertas. Parque 18 de Maio, SEACA. E a gente trabalha também em regiões que tem alguma falta de estrutura. Tem regiões da cidade que correm um esgoto a céu aberto, então é propício ao aparecimento de roedores. Então a gente rotineiramente visita aquelas localidades também. Leishmaniose. Leishmaniose a gente trabalha com 3 equipes. A equipe de entomologia, do inquérito e do controle químico. A entomologia é a colocação de armadilhas. A gente vai para áreas que a gente acha que vai ter o flebótomo, são áreas endêmicas. A gente trabalha quando recebe notificação da epidemiologia. A gente vai colocar essas armadilhas, a gente faz o inquérito e a gente faz o controle químico. E toda residência que o animal é positivo, que o cão é positivo, ou a gente tem um ser humano notificado, a gente faz também o inquérito sorológico na região e o controle químico também, que a gente chama o bloqueio. É extenso, é muito trabalho, né? Tô vendo que a vigilância ambiental, ela é muito além só das arboviroses, ou quando a gente fala da saúde humana com o animal. A gente, às vezes, em alguns momentos, a gente pensa que é só roedores, né? A gente pensa que é só a questão aí do escorpião. E não, você vê que tem suas especificidades, a gente tem muitos programas que o interessante é isso, né? A gente perceber que a vigilância ambiental, ela trata cada pedacinho, vamos dizer assim, né? Mas ela trata muito bem, com equipe qualificada, com os programas para atender, inclusive na parte, né, de terrenos baldios, como muito bem foram colocados aqui. E não somente de tratar a doença, notificar, e não, né? Existe toda uma parte ao nosso redor. É a prevenção. A gente tem, na realidade, uma vigilância bem estruturada, né, aqui em Caruaru. A gente tem divisões por coordenações. Cada programa desse que Sérgio está explicando, a gente tem um coordenador responsável, uma equipe responsável. Supervisor. Supervisor responsável também, que dá todo o apoio, todo o suporte para que essas ações aconteçam da melhor forma. Então,
é importantíssimo, assim, que essas ações aconteçam diariamente, porque a gente só tem todo esse resultado, essa resposta, porque ela acontece de forma contínua, não é verdade? Outra coisa importante também para a gente falar é sobre a campanha de vacinação antirrábica animal. Também é uma atribuição da vigilância ambiental, a gente realiza anualmente a campanha de vacinação antirrábica, né? Acredito que Sérgio vai falar um pouquinho também, mas é uma ação grandiosa também, né, que vem justamente para prevenir a raiva, que é uma doença realmente letal. Então, a gente também realiza anualmente essa campanha. A gente tem uma previsão já agora para o segundo semestre de realizar a campanha 2023, mas as ações elas acontecem durante todo o ano. Durante todo o ano a gente faz vacinação de cães e gatos também. E realmente são diversas ações. A gente tem o centro de zoonoses. Fixos, né, Letícia? Isso. Temos 2 postos físicos, um na Secretaria de Saúde, no estacionamento, e outro na AME Animal. Voltando aqui para os programas, vamos falar agora do programa de controle da ectossomose. A equipe de ectossomose, ela trabalha em áreas, geralmente que tem uma concentração hídrica, já que geralmente a transmissão do contato do caramujo, né, com o humano dentro de uma lagoa, de um lago, de uma barreira, de um açude. Geralmente, nessas regiões, a equipe trabalha diariamente. Existe também a questão das solicitações. Essa época de chuva apareceu, muita gente teve muitas solicitações de caramujo. O pessoal diz, ei, está aparecendo um caramujo. Liga para a secretaria, a gente visita também, faz a orientação, se necessário for, coloca o molusticida, faz o recolhimento e o descarte dessas carcaças do caramujo. Então a gente tem pactuações em todos esses programas. O da ectossomose a gente tem que fazer no mínimo 3.300 exames por ano, e a gente geralmente passa muito disso. A equipe também está todos os dias nas residências das pessoas. A gente tem um programa de controle de chagas, que é o barbeiro, né, que popularmente chamado Trypanosoma cruzi, que transmite a doença de Chagas. Então, a gente tem 51 PITs, que são pontos de investigação de triatomínio, geralmente são em UBS, tanto na zona urbana como na zona rural, apesar de que os triatomínios eles aparecem mais na zona rural. Mas como a cidade está crescendo muito, a gente está invadindo o habitat deles, né? Então aparece também hoje na área urbana. Não é comum, mas aparece. Então a gente também faz a visita aos PITs, a gente faz o trabalho de pesquisa ativa, que é procurando esse triatomínio nas residências, não só dentro das residências, mas em entulhos, telhas, tijolos, que ficam ao redor dessas residências, e também identifica quando encontrado ou alguém deixa nos PITs, porque esses PITs o pessoal deixa os triatomínios lá com o endereço, a gente vai até a residência, faz pesquisa para ver se encontra os outros, e todos esses triatomínios, quando são encontrados, eles são enviados para o laboratório da unidade de vigilância de zoonoses, são examinados. Caso dê positivo, a gente passa para a epidemiologia, que encaminha para o PSF da área, e todos os habitantes daquela residência fazem o exame de doença de Chagas. Para ver se for diagnosticado, é encaminhado para a unidade de saúde mais próxima. O pessoal do PSF já vai para a residência para coletar o sangue, né? Então, eles fazem esse controle, dando positivo ou negativo, eles dão um retorno e fazem se precisar. O último caso aqui em Caruaru, eu acho que foi em 2008, se eu não me engano. Graças a Deus. Graças a Deus, uma doença. A gente teve já um caso que veio de outro estado, um cidadão que deu positivo, mas estava na fase crônica já, e estava morando aqui fazia poucos meses. Nós temos também o georreferenciamento, que é o mapeamento de todos esses programas. O pessoal marca os pontos, faz os mapas de calor. É uma coisa muito bonita. A gente, quando vai fazer alguma apresentação em algum local, né, Enio?
Exato. De fato, eu acho que é apaixonante também, né? Porque você sabe que tem toda essa vigilância ambiental trabalhando, atuando dessa forma, né? Tudo que ocorre de agravos e doenças no município é já referenciado, que é muito diferente você pegar uma planilha e observar e analisar, de que você tem na sua frente um mapa do seu território e ali vai estar pontuado ou marcado tudo que está acontecendo. Seja de TB e Hansen, seja de sífilis, seja de arbovirose, seja de crianças com baixo peso ao nascer. Então, tudo que é feito dentro da vigilância em saúde é já referenciado, como foi falado por Sérgio, e aí nossas análises, na sala de situação, a gente não analisa a planilha, a gente analisa o mapa do território onde está inserido aquele paciente. Temos também o controle químico, ele dá suporte ao programa de leishmaniose e o programa de Chagas. Todo triatomínio que é encontrado, o controle químico vai ali e faz a borrifação. É a detetização, né? Tanto Chagas como leishmaniose. E faz um raio de mais ou menos 200 metros. Nos sítios, na zona rural, e na cidade de 50 metros. Temos também o pessoal da educação em saúde, que trabalha nas escolas, nos postos de saúde, nas ações, nos eventos, com a educação em todos esses agravos. E orientação para a população, né? Exatamente, tirando as dúvidas. A gente, nas arboviroses também, Enio falou muito bem, mas a gente não lembrou do peixamento de residência. A gente trabalha com o peixe, e o pessoal da educação em saúde, quando vão para as ações, também leva o peixe para o pessoal colocar nas cisternas. Que o peixe, eles eliminam as larvas. O que é nos uma depósitos. Forma de prevenção também. Exatamente. Do peixinho. E aí, eu tô lá, eu particularmente, eu moro num bairro da cidade que tem alguns terrenos baldios, né? E aí, com muito mato, enfim, com a metralha, inclusive, que a população coloca. Numa situação como essa, a gente pode acionar a vigilância? Olha, para fazer a limpeza do terreno é o proprietário. Se o proprietário não fizer, a gente entra em contato com a Secretaria de Serviços Públicos, que ela vai tentar entrar em contato com o proprietário, senão eles vão limpar esse terreno e colocam de algum modo para cobrar o proprietário, porque terreno privado é de responsabilidade do proprietário. Outra coisa, se esse terreno estiver cercado, mesmo com arame, o agente de endemias ele não pode entrar, porque se torna uma invasão. Sem autorização. Então, todo terreno, toda casa, tem casa que é fechada, o pessoal solicita a presença, a gente pede encarecidamente que quem for fazer essa solicitação, que tente identificar o dono, ou o telefone, a gente entra em contato, a gente vai em imobiliária, para marcar um horário para o pessoal abrir aquela residência e a gente fazer o trabalho necessário naquele imóvel. Sendo público, aí é acionado também a Secretaria de Ordem Pública. Exatamente, de serviços públicos. De serviço público. A gente entra em contato e o pessoal sempre está à disposição para nos ajudar. É um trabalho em conjunto de secretarias. Maravilha. A importância, né, que aí a gente perpassa pela Secretaria de Saúde e vai de outras secretarias também para que a gente possa estar atuando, né? Exatamente. Enquanto e agora a gente tem a unidade de vigilância de zoonoses que faz parte da... Que era justamente o que eu ia perguntar aqui, Sérgio, porque você citou nos seus programas, aí você falou da unidade de zoonose. Exato. A unidade de vigilância de zoonose, ela está dentro da vigilância ambiental e ela hoje faz um trabalho de identificação. A gente tem um trabalho de identificação de triatomínio, de flebótomo. A gente tem um laboratório que faz a centrifugação do sangue dos animais com leishmaniose. A gente tem um laboratório que a gente faz os exames de ectossomose. A gente tem o Vigiágua, que faz a análise da água dentro dessa unidade.
A gente também, dentro da unidade, tem uma equipe de controle de zoonosis, faz também a lâmina para esporotricose, o diagnóstico de esporotricose, né? A lâmina é feita para ajudar o pessoal da AME, principalmente os veterinários. A gente colhe o material e a leitura é feita no laboratório da unidade de vigilância de zoonoses. A gente faz a vacinação antirrábica e a gente faz também o monitoramento de animais com raiva. Se o animal tiver com suspeita de raiva e ele tiver um proprietário, um tutor, ele fica em observação na residência. Senão ele é recolhido e fica na unidade de controle de zoonose em observação. É aberta à população essa unidade? Era isso que eu ia falar mesmo. O pessoal tem muita dúvida, né? Perguntando se a unidade é uma unidade de porta aberta, se atende a população. Na realidade, como é uma unidade de vigilância de zoonoses, ela não é uma unidade que tem um atendimento ao público, certo? Se tiver necessidade, né, de realmente, talvez o dono do animal adentrar a unidade, uma visita supervisionada pelo médico veterinário, né? Então, a gente não é essa unidade de porta aberta justamente porque é uma unidade, né, de controle de zoonoses. Então, a gente tem todo esse cuidado, justamente porque lá a gente tem animais, né, com leishmaniose, às vezes suspeita de raiva. Então, não é porta aberta, certo? Hoje, a gente, em Caruaru, a gente dispõe da AME Animal, que é uma unidade, sim, porta aberta, que tem o atendimento clínico, né, com a clínica veterinária. E então, é diferente a atuação, por mais que caminhem juntos, né, mas é diferente a atuação do centro de zoonose, porque o propósito realmente é outro. E aí, além dessa gama de serviços que foi falado da unidade, é lá também que é realizada a classificação das larvas, ou seja, todas as larvas que os agentes eles colhem na casa, lá na unidade eles classificam se é do Aedes, se é do Culex e qual espécie que está sendo capturada no município, para a gente identificar qual o tipo de vetor que está circulando no nosso território. Olha aí, somos de fato vigiados em todos os sentidos, né? Todos os sentidos. Verdade. Acho que a vigilância em saúde, ela não deixa nenhuma brechinha, né? Ela faz com que, de fato, a gente inicie o tratamento, a prevenção e o cuidado com o ser humano. E é isso, gente. Estamos chegando no final, né, desse episódio de hoje, falando sobre vigilância ambiental. Queria deixar agora esse momento para vocês fazerem sua fala final, né, suas considerações final. E, mais uma vez, agradecer pela presença de vocês aqui, tá? Eu acho que só tem mais um ponto também pra gente falar, bem rapidinho. Vamos. É que a gente teve um avanço também dentro da vigilância ambiental, né? A gente atualmente passou a ser vigilância ambiental e saúde do trabalhador, porque é uma luta nossa, na realidade, né? A gente conseguiu instituir a vigilância em saúde do trabalhador. Caruaru já dispõe do Sereste, que é o Sereste regional, mas a gente também conseguiu agora a instituição da vigilância em saúde do trabalhador. É algo bem novo, bem recente, talvez até caiba outro podcast sobre isso. Vamos fazer. Né? Mas, assim, é algo que está sendo realmente iniciada, o trabalho, né? São várias ações que estão sendo desenvolvidas e realmente fica dentro também da pasta da vigilância ambiental e saúde do trabalhador. Que maravilha. E aí, eu queria agradecer a vocês, né? Queria deixar esse espaço para que vocês possam falar. Acho que, como Letícia muito bem colocou, a gente sabe que para a vigilância a gente vai precisar ter um episódio para cada, talvez para cada programa, para que a gente possa se inteirar, né? E é importante que o servidor que está lá na ponta, ele entenda como é que a gente atua, que muitas vezes pensa que é só a parte administrativa. E não, veja o mundo que a gente tem, né? Veja a vigilância ambiental. E hoje a gente está falando somente da ambiental. E aí, quando a gente passa para as demais, a gente vê o quanto que é grande esse mundo. Eu brincava muito com ele de dizer que a vigilância é uma secretaria. E, de fato, só me confirma isso. É uma secretaria de saúde à parte de tantas atribuições que tem, né? E tantos programas que tem dentro dela. E aí, eu queria agradecer e deixar esse momento para que vocês possam fazer as falinhas de vocês finais. Eu gostaria muito de agradecer, de dizer à população que eles são parceiros, que eles trabalham conosco, que a vigilância hoje é a vigilância em saúde. Nós trabalhamos hoje muito junto. A vigilância ambiental depende muito da vigilância epidemiológica, depende muito da sanitária e vice-versa. Então, nós queremos ficar sempre à disposição da população e agradecer esses momentos para esclarecer e tirar as dúvidas. Muito obrigado. Obrigada, Sérgio. Realmente eu acho que foi ótimo o momento, Suelen, de grande importância. Muitas pessoas não conhecem, né, todas as ações que nós desenvolvemos. São ações importantíssimas que
realmente interferem no processo de saúde-doença, que faz a prevenção de diversos agravos e que acontecem de forma diária, né? Então, dizer que nós estamos à disposição para qualquer situação que realmente envolva a vigilância ambiental, a população pode entrar em contato, como nós já deixamos aqui, o 3101-2400, pode entrar em contato, nós realmente iremos acionar todas as ações necessárias, toda a questão de investigação, de manejo ambiental, o que for preciso, para identificar e auxiliar nessa situação de saúde, né? E é isso, dizer que o espaço foi maravilhoso, que possamos ter novos momentos de discussão como esse, acho que só fortalece o nosso processo, né? Dentro da vigilância em saúde, e é isso, agradecer mesmo. Obrigada. Também agradecer o convite, né? Colocar a vigilância como todo à disposição para outros eventos e parabenizar o Núcleo de Educação Permanente, porque a gente sabe que não é em todo canto que a gente encontra esse tipo de evento para esclarecimento da população realmente dos serviços que são prestados pela Secretaria de Saúde. E deixar aqui uma homenagem especial a todos os servidores da vigilância. Eu acho que vale salientar que durante a pandemia 2020 e 2021 de Covid-19, o único departamento que não teve suas ações desviadas, porque não podia parar as ações, foi a Vigilância em Saúde, né? Então, o que é que eu quero dizer? Que mesmo com a pandemia, onde alguns serviços eles tiveram que ser interrompidos, a Vigilância em Saúde foi o único departamento que não parou. Que a gente não poderia passar por uma pandemia de Covid-19 e, além dela, passar por outro tipo de pandemia, como de arbovirose, como de qualquer outro tipo de agravo. Então, eu queria fazer essa homenagem em particular com todos os servidores, todos os agentes de endemias da vigilância, porque hoje, nesse momento, eles estão em campo, no sol, na chuva, dentro daqueles lugares ermos que eu acho que a maioria da população não adentraria. Eles estão nos córregos, eles estão dentro dos cemitérios, eles estão arriscando sua vida subindo o muro, lógico, são capacitados para isso, mas aí eu não gostaria de encerrar sem fazer essa homenagem em particular para os agentes de endemia da vigilância. Obrigada, é extremamente merecido, né? Como você muito bem colocou, eu acho que no período da pandemia da Covid-19 a gente viu o quanto que é importante a vigilância, né? Acho que foi um momento que a população disse, poxa, a vigilância em saúde de fato tem uma atuação muito maior do que se imagina. E os nossos servidores, eles foram de fato os guerreiros, né? Assim, os heróis, que estavam, os heróis de fato, né? Que tanto se falou no início e que tanto se deu, né? Como o Enio colocou, a gente tem lugares que de fato não é todo mundo que estaria arriscando até sua própria saúde, né? Mesmo com todo o equipamento, a gente sabe que é um risco. E cabe a gente agradecer, enquanto gestão, enquanto secretaria, enquanto NEP, por todo o esforço. E agradecer a vocês por estarem aqui conosco, por trazer isso pra gente. E eu só reforço minha admiração por vocês, pela vigilância e por toda essa atuação, que é muito bacana. E repito o que eu falei no episódio anterior. Me sinto muito segura. Eu acho que quando a gente começa a conhecer os programas que a gente tem, as nossas atribuições, né, que os setores têm, a gente começa a perceber o quanto que a saúde pública, ela de fato é muito maior, né? Não é somente uma unidade de saúde que está me atendendo. Tem toda uma estrutura para isso. E eu agradeço muito. Muito obrigada mais uma vez a vocês, tá? Finalizamos o nosso Nepcast de hoje, né, com esse tema tão importante que é a vigilância ambiental. Gostaria de agradecer a produção da SES UNITA, na pessoa de Rafael. Gostaria de agradecer mais uma vez aos convidados e você que está de casa, está nos ouvindo de casa, de carro, no trabalho. Muito obrigada. Continue nos acompanhando pelas redes sociais, @prefcaruaru e @nepcaruaru. Obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.